Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver ciências, os hábitos alimentares dos animais. Vamos começar aqui na página 242. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Você sabe que todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. E é por meio da alimentação que os animais obtêm a energia de que o corpo necessita para manter os órgãos funcionando, para manter o calor corporal, para se locomover e para se reproduzir, deixando descendentes. Então, todos os seres vivos, eles precisam de energia para sobreviver. E essa energia se obtém através da alimentação. Agora a gente vai ver aqui os animais herbívoros. Os animais que se alimentam de vegetais e de suas partes, raízes, cascas, folhas, frutos e sementes, são herbívoros. Então, os herbívoros, eles se alimentam de vegetais e suas partes. Nesse grupo estão desde o minúsculo pulgão, então desde o pulgão até animais de grande porte, como girafa, rinoceronte, hipopótamo, elefante. Então, desde o pulgão, que é o minúsculo, né, animal, até o elefante, o hipopótamo e outros se alimentam, são herbívoros, se alimentam de vegetais. Para que os herbívoros extraiam dos vegetais energia suficiente para atender às suas necessidades nutricionais, eles precisam se alimentar durante grande parte do dia. Animais em pastagem, como bois, vacas e vários outros que se alimentam de gramíneas, são pouco ativos e passam o dia pastando. Isso ocorre porque o seu alimento, que é composto de folhagens, possui baixo valor energético. Então, esses animais, né, em pastagem, como a vaca, boi, enfim, outros, como o que eles comem tem baixo valor energético, eles passam o dia pastando, então eles passam o dia comendo. Os herbívoros que se alimentam de vegetais mais nutritivos, como frutos e sementes, são mais ativos, pois gastam mais tempo à procura de alimentos. Então, esses que se alimentam de composto de folhagens, que tem um valor energético, passam o dia pastando, comendo. Já os que se alimentam de frutos e sementes, eles são mais ativos, eles gastam mais tempo à procura de alimentos, porque eles comem alimentos mais nutritivos. Os herbívoros desempenham funções muito importantes no equilíbrio dos ecossistemas. Alguns participam da polinização das flores, outros dispersam sementes na natureza e ao serem capturados, servem de alimentos aos carnívoros. Então, grife isso aqui que é importante, é o papel que eles desempenham para o equilíbrio do ecossistema. Abelhas, beija-flores, besouros, borboletas, mariposas e algumas espécies de morcegos são exemplos de animais que, ao procurar seu alimento e ao se alimentar, realizam a polinização, colaborando com a reprodução das plantas. Animais frugívoros, como o tucano, a anta, o bugio, o gambá, entre outros, atuam como dispersores de sementes da natureza, quer dizer, eles dispersam, eles espalham para a natureza. Espalham na natureza. Sobre esses animais, assinale se a alternativa for correta e se for incorreta. Os animais frugívoros são aqueles que comem sementes de plantas. Errado.
Animais frugívoros alimentam-se de frutos sem causar dano às sementes. Correto. Animais dispersores são os que espalham semente na natureza. Correto. Explique por que os animais frugívoros são importantes na conservação das florestas. Porque participam do processo de reprodução das plantas, por meio da dispersão das sementes, colaborando com a recuperação natural das florestas. Então, os frugívoros, eles espalham as sementes, né? Eles comem, né, e espalham a semente. Aí, dessa forma, ele está colaborando para que as florestas se recuperem. Explique a frase a seguir. Os herbívoros que se alimentam de pólen são chamados polinívoros e desempenham um papel importante no ecossistema. Então, explicar essa frase. Então, os animais polinívoros exercem o papel de polinizadores, ou seja, colaboram com a reprodução das plantas devido ao hábito de procurar os grãos de pólen, transportando-os de flor em flor, que foi o que nós já vimos na apostila anterior, tá? Então, o papel dos animais é que fazem a polinização. Carnívoros. Animais que obtêm energia alimentando-se exclusivamente de outros animais. Eles são chamados de carnívoros. Joaninhas, aranhas, tubarões e tigres são exemplos de animais que possuem esse hábito alimentar. Então, animais carnívoros se alimentam exclusivamente de outros animais. A águia usa as garras afiadas para agarrar suas presas. Os carnívoros exercem importante função na cadeia alimentar, pois controlam as populações das espécies das quais se alimentam. Por exemplo, se os carnívoros, sem os carnívoros, a população dos herbívoros aumentaria tanto que diminuiria a quantidade de planta das quais se alimentam. Então, isso é uma cadeia alimentar. Com o passar do tempo, não haveria mais planta, o que causaria uma degradação no ambiente, um estrago. Então, se não houvesse os animais carnívoros que se alimentam de animais herbívoros, então aumentaria tanto esses alimentos esses animais que se alimentam das plantas, que iria diminuir a quantidade de plantas. Além disso, quando caçam as presas que estão fracas e doentes, os carnívoros impedem que elas contaminem outros animais. Animais onívoros. São chamados de onívoros os animais que se alimentam de outros animais e vegetais. Então, esses se alimentam dos dois, tanto de animais, da carne, quanto de vegetais, como o lobo-guará, o jabuti, o tucano, o chimpanzé e até mesmo nós, seres humanos. Como podem variar seus alimentos, os animais onívoros conseguem obter a sua comida mais facilmente que os herbívoros e os carnívoros, porque se ele não come uma carne, ele come o vegetal. Então, o lobo-guará se alimenta principalmente de frutos e de pequenos roedores. Os herbívoros, os carnívoros e os onívoros são importantes para o ecossistema, portanto, é preciso proteger e preservar todas as formas de vida. Então, na lista abaixo, apenas um animal tem hábito alimentar diferente dos demais. Assinale qual é esse animal. Então, aqui o único que tem um hábito diferente seria a joaninha. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula.